Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, meu irmão. Meus irmãos, continuando em Deuteronômio 8, e pode deixar aí uma marcação, coloca o seu dedo nessa página, porque nós vamos discorrer por algumas outras passagens da Bíblia, mas nós vamos voltar para esse texto, que é o texto principal dessa pregação, amém? Meus irmãos, nós louvamos que cantamos a Ele porque somos livres, porque fomos livres. Livres do quê? Do que você foi livre? Do que Jesus te libertou? Nós louvamos, Ele me libertou. Do quê? Ele nos salvou e Ele nos libertou. Se Ele nos libertou, nós éramos cativos, presos, escravos. Escravos do quê? Escravos do pecado, meus irmãos. A palavra fala que o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, esse sim, eu faço. Nós éramos escravos do pecado. Nós não queríamos fazer, mas fazíamos. E aquilo de bom que a nossa consciência, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e mesmo estando distante de Deus, nós tínhamos uma consciência para com Deus. Nós sabíamos o que era certo e o que era errado. E o bem que eu queria fazer, eu não conseguia. Mas o mal que eu não queria fazer, eu não conseguia deixar de fazer. Isso não é escravidão? Isso não é prisão? E muitas pessoas acham que elas são livres porque elas não obedecem a Deus, porque elas não obedecem à palavra. Essa palavra é muito difícil. Por que Deus pede tanta coisa? Achando que obedecendo a palavra ela está presa. Não, é o contrário. Obedecendo a palavra ela está livre. Porque toda a palavra é o bem que eu queria fazer e não conseguia. E todas as coisas que a pessoa acha que ela é livre, porque se ela não vir para a igreja, se ela não se submeter à palavra de Deus, ela pode fazer aquilo que ela tem vontade, que a carne dela pede. Mas no fundo, isso tudo que ela acha que é liberdade, é o mal que ela não queria fazer, mas mesmo assim ela faz. Porque tudo que Deus pede na sua palavra, e isso é lindo, meus irmãos. Os 10 mandamentos todos, ou é para agradar a Deus, que são poucos, ou é para agradar o próximo, ou não fazer mal ao próximo, e para fazer bem para você mesmo. Nenhum dos mandamentos é porque Deus precisa, porque Ele é completo e pleno nele mesmo, na Trindade. Mas tudo que fala aqui é um manual de vida, para que você seja pleno, para que você seja próspero, para que você seja feliz. E é essa liberdade que Jesus conquistou na cruz para você. Para você poder dizer sim para a palavra de Deus. E para você poder dizer não para a sua carne pecaminosa. Muitas igrejas falam muito de diabo, de Satanás. Mas sabe qual é o pior adversário da sua vida?
não é o diabo e não é Satanás. Por isso que poucas vezes vocês veem nessa igreja falar diabo e Satanás. Só de vez em quando. Por quê? Sabe qual é o seu maior adversário? É você mesmo. É a sua própria vontade. É o seu próprio ego. Porque essa é a prisão de que Jesus te libertou. Dizer não para você mesmo. Dizer não para suas próprias vontades. Quando elas colidem contra a vontade de Deus na sua vida. Não tenha dúvida, meu irmão. Se a sua vontade está um pouquinho diferente do que você aprendeu na palavra de Deus, tenha certeza, se você escolher a palavra de Deus, vai ser bênção na sua vida. E se você escolher a sua vontade, desobedecendo a palavra e a vontade de Deus, vai ser maldição para a sua vida. Talvez não hoje, mas com certeza amanhã. Essa é a liberdade que Jesus conquistou para você. Toma posse. Confia em Deus. Porque para praticar a palavra, para decidir obedecer a palavra, contra fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus, exige confiança. Exige entrega em Deus e nas suas promessas para as nossas vidas, que são maravilhosas. Deuteronômio 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para quê? Para os fazer. Para somente lembrar deles? Não. Para somente tomar conhecimento deles? Não. Mas para os fazer. Para praticá-los. Para decidir fazê-los. Para decidir praticá-los. Mesmo quando eles colidem contra a minha vontade. Isso é a verdadeira liberdade. Para aqui tem um objetivo isso. É porque Deus é exigente, autoritário, porque Ele quer, simplesmente. É para isso que Ele quer que você obedeça aos seus mandamentos. E aqui, depois da vírgula, Ele fala para que Ele te pede isso. Para que vivais. Não esteja morto nos seus pecados e delitos, mas viva verdadeiramente a vida que Deus tem para você. Uma vida de alegria, de paz, de satisfação, de plenitude, de vitória. É isso que Deus tem para você. Para que vivais. É isso que Deus quer para você, meu irmão. Vivai. Viva. Viva os planos de Deus para a sua vida. Viva as promessas de Deus na sua vida. Viva. Não somente sobreviva, mas viva, meu irmão. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Possuai a terra, possuai as promessas. É isso que Deus quer. E por isso Ele te pede para que você guarde e faça os mandamentos que Ele te deu. Não uma troca. Não é uma troca.
mas é porque você confia em Deus. E as promessas vão vir e elas vão te alcançar, porque você confia em Deus. Porque você decide a cada dia não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. E as promessas te alcançarão, porque é uma sequência, é algo lógico no mundo espiritual. Não busque as promessas, busque ao Deus das promessas. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele é Pai. Ele não te chama de servo, Ele te chama de filho. Busque a Ele. Há tempo de podê-lo achar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Não te esqueça disso. Quanto tempo você tem caminhado no deserto, meu irmão? Sendo preparado por Deus, sendo ensinado por Deus. Sabe por que aquele povo teve que passar 40 anos no deserto? Sendo que eles já poderiam ter entrado na terra prometida? Porque eles não confiaram em Deus e ficaram com medo. Os espias voltaram e falaram: esse povo é muito grande, nós não vamos conseguir. E eles recuaram. Eles decidiram não fazer a vontade de Deus, mas fazer aquilo que o medo estava pedindo para eles fazer. E aí eles ficaram rodando naquele deserto 40 anos. Quantos anos nós precisamos rodar no deserto para receber as promessas de Deus? Quantos anos nós vamos ficar fazendo algumas coisas conforme Deus pede, outras coisas conforme o meu medo, o meu ego, a minha forma de pensar pede? Às vezes escolhendo o que Deus manda e às vezes escolhendo o que os meus sentimentos falhos mandam. Medo, desconfiança, insegurança. Nós aprendemos a nos defender de tudo isso antes de vir e conhecer ao Senhor. Mas Deus fala: escolha fazer os mandamentos dEle, e nada vai te faltar. Escolha a Deus, escolha a sua palavra, e você vai ser abençoado, meu irmão. Você vai ter vida e vida com abundância. E às vezes é difícil para o homem que se condicionou a se defender de tantos ataques, de tanta injúria, de tanta afronta dessa vida, abrir mão de tudo isso e começar a escolher as armas de Deus, a forma de Deus agir. Porque o mundo esperava um Deus super-herói que iria vir à terra e libertar o povo do jugo romano. Com o seu braço forte, com a sua força, destruir todo um império romano e libertar o povo hebreu. É assim que esperavam Jesus. É assim que os judeus até hoje esperam o Messias. Mas as armas que Jesus mostrou são diferentes. São armas de amor, de entrega, de submissão, de dar a outra face. Escolha fazer os mandamentos de Deus. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos.
Deixa Deus te levar para a terra prometida, meu irmão. Ele quer te tirar logo desse deserto. Às vezes nós impedimos, nós não nos deixamos ser tratados, nós não queremos mudar. Em muitas coisas sim, mas em algumas coisas não. E às vezes isso nos impede de alcançar a terra prometida, a plenitude da vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Porque Deus não queria aquele povo no deserto. Deus queria aquele povo em Canaã. E Deus te quer na terra prometida. Escolha fazer e cumprir os mandamentos do Senhor. Todos eles. Não somente alguns, aqueles que você concorda, mas todos eles. Isso exige confiança, meu irmão, mais uma vez falando. Confia em Deus. E tirei em paragem todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Agora você é livre. Você pode escolher. Vou guardar ou não vou guardar? Deus, Ele testa para saber se você está pronto para receber as promessas que Ele está aqui, na sua cabeça, pronto para entregar. Mas às vezes algo em nós está impedindo esse pai de entregar esse presente para o filho. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Às vezes você está com aquela vontade de fazer algo pelo seu filho ou dar algo para o seu filho, mas ele está te respondendo, ele está te desobedecendo. Por mais que você já tenha até comprado, você não pode entregar naquele momento, porque ele não está merecendo. Porque se você entregar naquele momento, ele vai entender que tudo que ele está fazendo está certo. E ele vai continuar fazendo, não é assim? Você tem que esperar o momento que ele se arrependeu, de que ele mudou, de que ele está se comportando bem, aí você entrega. Sabendo que naquela entrega, ele vai aprender de que aquilo é correto, esse comportamento é correto. Não é assim? E por que o seu Deus, o seu Pai, seria diferente? Deus nos ensina muitas coisas do mundo espiritual através da família, através do relacionamento marido e mulher, através do relacionamento pai e filho, através do relacionamento entre irmãos. Deus nos ensina, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a família é uma instituição criada por Deus para nos abençoar e nos ensinar. Versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. E te humilhou, e por muitas vezes te deixou ter fome. Fome de muitas coisas. Talvez não de comida, mas fome de paz, fome de alegria. Fome de carinho, fome de atenção. Mas mesmo em meio à fome, olha que gozado a palavra, olha que interessante. Ele sempre te sustentou com o maná. O Espírito Santo, meu irmão, nos sustenta. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao erro, o Espírito Santo está ali,
para não te deixar cair, não te deixar desistir. Deus está ali, na sua luta, na sua fome, te sustentando. Deus está passando por aquela luta junto com você. Em todo o tempo que Israel estava 40 anos no deserto, Deus estava ali no meio deles, como nuvem e como coluna de fogo. Ou seja, Deus está com você, mesmo em meio ao deserto. Deus está com você, mesmo quando às vezes você decide não obedecer os seus mandamentos, te sustentando, para que você continue ouvindo a sua palavra, continue buscando a sua presença, para que Ele continue tratando a sua vida, para que no fim você viva e receba a terra prometida. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha a profundidade que está escrita em 3 versículos. Nós só lemos 3 versículos. Olha o que Deus está falando conosco. Olha o carinho, o amor, o trabalho de Deus pelas nossas vidas. A longanimidade de Deus para conosco. A paciência dele para conosco. Te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vocês lembram dessas palavras? Quem disse essas palavras? Jesus, quando era tentado por Satanás no deserto. Jesus lembrou dessa passagem que estamos lendo nessa hora. Para envergonhar Satanás. Para constranger o inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos dessa palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias. Nós não comemos todo dia? Tem uma brincadeira que o pessoal faz no trabalho que é assim: não, estou saindo para almoçar. Mas você já não comeu ontem? Mas estou com fome hoje. Com a palavra de Deus não é diferente. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias. E é isso que Deus está falando na sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é isso. Ele deixou aqui. Esse é o manual das nossas vidas. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus estava com eles, nada faltou, mesmo eles desobedecendo, mesmo eles não seguindo o que Deus queria, Deus nunca os deixou. Deus sempre os sustentou. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas,
terra de trigo e de cevada, o alimento, o sustento. De vides, uva, representando alegria, terra de alimento, terra de sustento, terra de alegria. Figueiras e romeiras, algo doce, algo que não é somente o sustento básico, mas é algo a mais, a doçura da fruta, algo que agrada ao nosso paladar. Terra de oliveiras, representando a unção de Deus, o óleo do Senhor, representando o Espírito Santo de Deus em nós. Abundante de azeite e mel. O mel que traz doçura, o mel que traz cura para as feridas. O mel é um antibiótico natural, sabia, meu irmão? É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele quer para nós. Não fique rodando no deserto, mas entre na terra prometida, escolhendo obedecer e fazer e cumprir a palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Prosperidade financeira. Não essa da troca, mas algo que vai te alcançar se você buscar a presença do Senhor na sua vida. Versículo 10, como lemos: quando, pois, tiveres comido, e tudo isso que nós falamos, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Recebeu tudo, não se esqueça de quem te deu. Louve ao Senhor, seja grato a Ele, se entregue a Ele, trabalhe para Ele, busque a presença dEle. Sabe, meus irmãos, eu imagino um pai que entrega tudo para o filho, como o filho pródigo, entregou toda a herança e ele vai embora. Não liga mais, não manda mais recado, não se importa mais, não dá notícia. Como você se sentiria, pai e mãe? Deus curou alguns cegos, enfermos. Eles foram. E quantos voltaram para agradecer? O que a palavra diz? Um voltou. Vocês acham que isso não acontece nos dias de hoje? Acontece. E glórias a Deus que você está aqui, porque você é esse um que é grato, que reconhece e quer estar aos pés desse Senhor maravilhoso, que te curou, que te sarou, que te libertou e que te salvou. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Ó, outra forma de esquecer a Deus: não guardando os seus mandamentos. Deus entende como esse mesmo esquecimento. É bom nós virmos aqui adorá-lo, sermos gratos,
louvarmos, cultuarmos, é bom, é maravilhoso, Deus se agrada. Mas se você não faz os seus mandamentos, como muitos que vêm religiosamente à igreja, mas somente como um ato social e religioso, mas não guarda os mandamentos. Muitos falam assim, de alguns que não se converteram verdadeiramente, vão para a igreja, se dizem crentes, e os ímpios olham para eles e falam assim: ser crente como esse? Estou fora, não quero. Porque eles são esses que não guardam os seus mandamentos. Busca o Deus dos mandamentos, e Ele nunca vai te decepcionar, meu irmão, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo, porque Ele é bom, porque Ele te ama, e te ama de verdade. Guarda-te, vou repetir, que te não esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Você já tinha parado para pensar nisso? Que você escolhendo não fazer o que Deus te pede para fazer, você está se esquecendo de todos os benefícios que Ele te fez? Você está se esquecendo do sacrifício que Ele fez para te salvar, para te libertar, para te dar a condição de escolher o certo? Nunca se esqueça desse Deus maravilhoso que te salvou. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quantas pessoas eu já vi virem para a igreja sem nada, sem emprego, sem bens, sem família. E aí elas recebem uma varoa. E aí eles decidem se casar e Deus vai abençoando e abre portas de emprego que eles podem escolher. E eles prosperam nesses empregos, e eles conseguem comprar a casinha deles, e eles se casam, e eles têm filhos, e já eles conseguem comprar o seu carro próprio. E antes de comprar o carro próprio, eles vinham para a igreja de ônibus, a pé. E aí Deus dá o carro próprio para eles, e aí há um cansaço, e aí há o jogo do Corinthians, e aí acontece tantas coisas, o Faustão, uma visita, algo melhor para fazer, um outro compromisso, e eles se esquecem do Senhor e param aos poucos de vir para a igreja e vão se enfraquecendo e se desviam dos caminhos do Senhor. É exatamente essa palavra, meus irmãos, acontecendo nos dias de hoje. Não é algo que fala somente de um povo hebreu que estava no deserto, que tinha acabado de sair do Egito. Mas essa palavra fala dos dias de hoje, meus irmãos. Porque o coração do homem, esse coração maligno, não mudou. O pecado de Adão ainda permanece em nós. E nós temos que lutar contra isso. E escolher todos os dias fazer e obedecer os mandamentos do Senhor.
Versículo 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Falando do Espírito Santo. Quem livrou aquele povo das serpentes ardentes? Alguém lembra da palavra? Lembra que foi colocado uma cobra sobre um poste, e todo aquele que nela olhasse, ficava livre do veneno da cobra, curado, sarado. Isso remete à crucificação de Jesus. Isso aconteceu na sua vida, na minha vida. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e fomos sarados. E aí, o Senhor vai e fala, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso te enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que vai estar com você e vai te ajudar em todo tempo, o Espírito Santo de Deus, que é essa água que sai da rocha do Seixal. No deserto, Deus está te abençoando. No deserto, Deus está trabalhando por você. No deserto, Deus está te amando. No deserto, Deus está se entregando para você, porque Ele te ama. Não esqueça desse grande amor. Não esqueça desse maravilhoso Deus. Versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vou repetir, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Esse é o único propósito de Deus na sua vida, te fazer bem. Obedecer os mandamentos dele para te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Nunca ache que é você, meu irmão. É Deus na sua vida. Reconheça isso. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. É isso que Deus tem para a tua igreja. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. É isso que Deus tem para nós. Só para terminar esse capítulo, faltando 2 versículos. E esse é um alerta de Deus. Será, porém, que se de qualquer sorte, depois de tudo isso que eu te disse, que eu te pedi, que eu te orientei, que eu te instruí, como um pai que ama o filho e quer bem para esse filho, que alertou antes que acontecesse. Se porém, depois de tudo isso, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, a televisão, a cultura popular, o Deus que é o meu eu, que é a minha vontade, que é como eu interpreto a Bíblia, que é como eu acho. Vocês já ouviram? Eu amo a Deus. Eu não preciso ir na igreja. Eu falava isso, meu irmão, eu pensava isso. Eu amo a Deus. Eu sou bom, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém,
eu tento fazer o bem, às vezes eu até faço caridade. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ler a Bíblia. Meus irmãos, essa pessoa, ela é o próprio Deus dela. Ela decide o que ela quer para ela. Ela decide o que Deus quer dela. Ela até acredita num Deus. Mas ela que faz as suas próprias escolhas. E às vezes é esse Deus em que estamos escutando. Esse Deus em minúsculo, que às vezes somos nós mesmos. E se esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. E isso Deus estava falando para o povo da promessa, para a menina dos olhos de Deus, que era o povo de Israel. Eu imagino que com muita dor no coração Deus estava falando essas últimas palavras. Porque todo o texto é para que eles não caíssem nesse infortúnio. E é isso que Deus está falando para a sua igreja amada nessa noite. Não te esqueças do Senhor teu Deus. Aquele que te libertou, aquele que te salvou, aquele que te amou. E eu vou terminar um último versículo falando desse amor, só para nós nos lembrarmos do tamanho do amor desse Deus. Isso está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu unigênito, o que ele tinha de mais precioso, para te salvar, meu irmão. Para te dar a vida eterna. Depois disso, como nós não confiaríamos que Deus tem o melhor para nós? Que Ele quer o melhor para nós? Que o objetivo dEle, os sonhos dEle para nós são maiores do que até o que nós mesmos queremos para nós. Os sonhos dEle são muito maiores do que os nossos sonhos. Ele tem algo muito maior do que nós podemos pedir, ou sonhar, ou pensar. Porque Ele, lembre-se, é esse Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz, para que você pudesse ser salvo e para que você pudesse ser liberto. Confia nesse Deus e Ele nunca vai te decepcionar. Confia nesse Deus e você vai ser vitorioso. Confia nesse Deus e você vai ter vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração assim como falou com o meu irmão. Porque aqui nós não viemos para ouvir voz de homem, mas nós viemos para ouvir a voz de Deus para as nossas vidas. Se nós somente viermos ouvirmos, gostarmos, nos emocionarmos, até guardarmos no nosso coração, mas não praticarmos, não era esse o objetivo de Deus.
nós temos que sair diferentes de como entramos, mais maduros, mais prontos, mais capacitados para fazer a vontade dele nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor seja louvado, meu irmão. Quero te pedir que tu me ajude em oração. Fique em pé, um minutinho. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, o teu povo, as tuas ovelhas, bom pastor. Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Messias, aquele que morreu no nosso lugar para nos salvar, mas que ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a cada amanhecer. Em nome desse Deus maravilhoso, nós oramos e pedimos, Senhor, nos perdoe, Senhor, todas as vezes que optamos, que decidimos escolher a nossa vontade e não a sua vontade, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, lava-nos, limpa-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, a glorificar o teu nome, a resplandecer a tua face, oh Senhor, a ser aquilo que tu nos fez para ser nessa terra, homens feitos à tua imagem e semelhança, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, para manifestar o seu amor aqui na terra, Senhor, e fazer a diferença na nossa geração. Para isso, nos ajude, Senhor, nos capacite, ó Senhor, e faça-nos, Senhor, sempre escolher fazer a tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. Te amamos, te louvamos e te engrandecemos. Recebe o nosso culto racional, Pai. Recebe o nosso coração. Recebe as nossas vidas. Que nós sejamos, Senhor, uma oferta viva no teu altar. Te amamos, Senhor. Amamos te amar. Louvamos o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.